Bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, de trazer para vocês um pouco sobre como a gente fez a evolução dos gêmeos digitais. A gente vai falar um pouco de como foi isso na Raizen, mas começou um pouco antes ali, quando a gente ainda estava na Biosev. Então quando a Raizen fez a aquisição da Biosev, a gente levou essa evolução para todas as unidades. E aí o desafio aqui é a Raizen com muitas unidades. O desafio é fazer isso de uma forma rápida, consistente e que passe valor para as pessoas que estão usando, porque a gente entende que tem muitas pessoas diferentes, muitos gerentes, culturas ali, mesmo que a gente entenda a Raizen como um todo, a gente tem particularidades e esse é um desafio. A gente vai apresentar aqui como que a gente foi vencendo esses desafios, não é uma jornada de um ano só, são vários anos para a gente construir isso. E aí, na nossa agenda aqui, eu vou começar um pouquinho falando sobre quais são as vantagens, então como que a gente saiu do Excel, né? Então a gente tinha um balanço de massa e energia para todas as unidades no Excel, como que a gente fez isso para o simulador Pentagro, o que que a gente ganhou com isso, quais são as vantagens, o que que a gente tem em um que não tem no outro. Depois eu passo um pouquinho sobre como foi essa jornada na raiz, essa implantação, os desafios, como que a gente superou, alguns benefícios que a gente já alcançou com isso, né? E que vem alcançando ao longo do tempo, e também como que a gente está utilizando ali esses balanços nas nossas rotinas operacionais. Acho que o André falou muito bem ontem, quando fala que quando a gente integra o gêmeo digital numa visão online, a gente não está falando só do passado, a gente também está fazendo projeção do que está acontecendo agora. E eu acho que isso é um grande diferencial da ferramenta e de como a gente utiliza para a gente realmente falar assim, olha, em vez da gente discutir apenas, por que que eu não entreguei a produção de açúcar ontem, é realmente a gente ir nos parâmetros, ir no dia a dia, ao longo dos turnos, para que a gente consiga ser mais assertivo e ter essa evolução. Então, e aí no final, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou estar à disposição ali para vocês tirarem essas dúvidas, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o que é gêmeo digital. O André fez a definição ontem, então só reforçando para quem ontem não estava aqui com a gente, basicamente é uma replicação de todos os nossos processos. E para isso a gente usa o balanço de massa e energia, mas numa forma muito mais consolidada e consistente. Então a gente consegue com isso prever, por exemplo, como que vai ser as produções, a eficiência, a gente consegue ser assertivo na tomada de decisão. Então, para fazer estudos conceituais, a gente ali na Raiz, a gente faz bastante estudos. O que vale mais a pena? Em qual unidade vale mais a pena fazer esse tipo de produto ou esse? Se esse projeto vai ter viabilidade ou não. Então, a gente consegue ser muito assertivo e depois eu vou até compartilhar com vocês como a mudança do Excel para o engenharia aqui, né, para o módulo Pentagro, fez uma diferença ali numa tomada de decisão. E ele também consegue ter o acompanhamento online, que aí a gente vai ter essas informações ao longo do tempo, né? Ele consegue transformar o modelo que é estacionário em transiente, né? Ele consegue colocar buffers ali para calcular esse tempo, e eu acho que isso faz bastante diferença. E aí, o Excel, essa aqui é uma carinha de como a gente tinha, como a gente passou. O balanço no Excel, fazendo um resumo geral. Basicamente, a gente tem inputs que são colocados ali, são inputs que são fixos. Então, por exemplo, no caso ali do balanço que a gente tinha na Raizen, eles são inputs, por exemplo, de entalpia, que são fixos, parâmetros de propriedades físico-química também fixos. Então, a gente tem muitos fatores que a gente vai colocando ali. Quem usa, quem consegue utilizar, quem realmente conhece a planilha desculpa, e trabalha apenas com isso. Então, assim, tem que ter pessoas focadas para fazer esse trabalho. E a gente não consegue ter, a gente tem sempre um modelo estático, né? Então, ele é muito mais difícil de mudar, ele é menos amigável, a gente não tem uma rastreabilidade das informações. Quando a gente passa para o simulador, como ele é bem robusto, a gente consegue ter uma plataforma que integra essas bibliotecas termodinâmicas, né, que fazem bastante diferença, e tem essas propriedades físico-químicas. E aí, dando um zoom aqui sobre esses comparativos, a gente tem aqui as propriedades termodinâmicas. Então, no Excel, como eu falei, é tudo fixo, e aí eu vou dar um exemplo já de uma realidade que a gente vivenciou na Raizen recentemente. A gente resgatou um estudo que foi feito há alguns anos atrás, que a gente ainda estava na versão do Excel, e a gente foi refazer isso através do simulador.
E aí, quando a gente fez isso, a gente teve uma diferença significativa ali no projeto do consumo de biomassa. E aí isso deu um impacto financeiro relevante, justamente porque lá a gente estava usando vários fatores fixos de entalpia, principalmente ali na parte de geração de vapor, e quando a gente fez na simulação, a gente teve uma diferença que, inclusive, mudou a tomada de decisão. Então, acho que isso mostra como que é realmente importante a gente fazer a migração do Excel para o simulador Pentagro. No simulador, a gente já tem tudo calculado, então a gente tem as propriedades da mistura, a gente tem a relação água-vapor, então a gente consegue realmente ter uma confiabilidade dos resultados que estão sendo gerados. E aí isso traz uma segurança para o tomador de decisão. É claro que para a gente chegar nessa segurança, não é da noite para o dia. Quando as pessoas pegam, será que realmente funciona? Será que realmente isso aqui vai dar o resultado esperado? Porque quando a gente começa no Excel, pelo menos grande parte das pessoas já conheciam, já estavam acostumados. Então, toda vez que a gente muda de ferramenta, acho que esse é um desafio das ferramentas no geral, é a mudança da cultura. Então, sair do status que eu estou e para o melhor, a gente precisa ganhar a confiança das pessoas que vão utilizar, a ponto de que elas falam, realmente vale a pena a gente mudar a, a, a ferramenta. E aí, outro exemplo que eu trago aqui é que a propriedades físico-químicas impactam. Imagine que, por exemplo, eu tive uma diferença por conta dessas propriedades que eu entro de 5 graus Celsius. Isso é a diferença entre um trocador ter capacidade ou não, uma tomada de decisão se eu preciso fazer uma aquisição de um aquecimento a mais ou não. Então, realmente, a gente precisa ser assertivo mesmo porque nossos recursos são limitados. Outro ponto aqui é sobre a complexidade dos cálculos. Então, vamos pegar aqui o exemplo do Excel. A gente conhece o processo, a gente tem bastante reciclos. Então, o que são os reciclos? A gente vai voltar o caldo filtrado para o caldo misto, a gente vai voltar a temperatura que sai, os vapores que saem da evaporação, elas vão voltar para o aquecimento, então essa temperatura faz diferença. A gente vai usar toda a parte da parte do balanço hídrico, a gente vai voltar isso para o processo, então a gente tem os condensados que saem do aquecedor, eles vão voltar para os trocadores de calor, para os regeneradores. Todos esses reciclos, eles impactam ali no cálculo. Então, como que é feito no Excel? Basicamente, a gente tem várias referências circulares. E aí, ou a gente mantém essas referências, e isso vai trazer uma aproximação dos cálculos, ou a gente tem que fazer várias iterações para que isso aconteça. O simulador, ele utiliza métodos numéricos. Então, isso possibilita que quando a gente vai fazer o cálculo, todos esses reciclos, eles vão convergir, e a convergência ela é importante, e a gente também consegue ter um fechamento do balanço energético muito mais fidedigno. Então, aquele exemplo que eu dei do projeto que a gente fez o estudo, é realmente uma das formas que a gente vê que o balanço energético ele fecha de forma mais consistente. Outras vantagens que a gente não tinha aqui no Excel é a parte de representação de manobras. Isso aqui eu acho que faz muita diferença. Então, quando a gente fazia projetos, por exemplo, a gente usa um modelo padrão e a gente não tem todas as manobras possíveis na planta. E aí a gente não consegue, tem duas coisas, a gente não consegue replicar o que está acontecendo para a tomada de decisão e a gente não consegue também evidenciar como uma manobra é melhor que a outra, justamente porque a gente não consegue replicar essas manobras. E aí, só um ponto que eu acho relevante aqui para a gente compartilhar, essas manobras, elas são vivas. Então, sempre que a gente tem mudança na planta, a gente vai ter essas manobras. Então, no Excel, como poucas pessoas usavam, porque a gente precisa realmente ter, nem todo mundo conseguia mexer, a gente não tinha um cenário vivo. Então, todas as mudanças que as plantas iam fazendo, elas não replicavam no balanço do Excel. E isso, para uma empresa como a Raízen, que tem várias plantas, ele se torna até mais comum, porque a gente não consegue estar próximo de todas as unidades. Então, com os balanços, a gente consegue tornar as manobras vivas, justamente porque quando a gente pega o balanço e coloca ele do modo online, a gente quer seguir a melhor rota de operação.
E aí, para que a gente siga essa melhor rota de operação, é realmente importante que a unidade compartilhe todas essas manobras. Então, acho que isso aqui foi um grande ganho. A gente consegue, inclusive, ó, tem essa manobra aqui, posso fazer essa simulação. Então, a gente tem muito mais segurança para essas tomadas de decisão. Outra coisa aqui é a inclusão de coluna de CO2, aqui falando um pouquinho da destilação. No balanço de Excel, a gente não tem os reciclos, então, por exemplo, aqui a separação de volantes, na raiz a gente tem muita produção de álcool neutro, de grade B, e esses tipos de álcool tem bastante reciclo, volta bastante a água, é, água, é, água de retorno ali, e aí isso tem um impacto, porque quando a gente volta essa água, a gente muda o GL, a gente muda o consumo, a gente muda a capacidade que os aparelhos vão conseguir operar, então é muito importante que a gente tenha essas separações de volante, o tipo de volante, se pode mandar para um aparelho ou não, então antes a gente não sabia, esse álcool aqui vai produzir até essa capacidade, porque só vai até essa volante, ela é específica para esse tipo de aparelho. Então, no Excel, a gente não conseguia fazer essa manobra. Outra parte, acho que é relevante aqui, é a parte de todo o fluxo de vapor, de priorização. Então, lá a gente tem toda a priorização de caldeiras. Então, como que a gente vai operar nas prioridades das caldeiras, principalmente quando a gente tem diferentes classes. Turbinas e os rebaixos. Então, quando aqui a gente coloca no simulador, ele vai fazer uma otimização buscando a melhor forma de atender o processo e também gerar a energia necessária. Ao fazer isso, ele faz isso automaticamente, buscando as prioridades que a gente definiu ali no simulador. No Excel é muito input, então a gente tem que ir tirando de um lugar, colocando em outro, e também a gente não consegue dar clareza dessas prioridades. Então, a gente tem que tinha sempre que ligar para a unidade para entender com eles como que fazia isso, qual que era a prioridade, se isso é possível ou não. Então, a gente tinha muita demora para a gente poder fazer uma simulação mais realista nesse caso. E aí, aqui também a gente sempre usava fatores, né, para eficiência de turbina, então sempre a gente usava um valor fixo, independente da capacidade que a gente estava usando. Então, se a gente operasse ela em 100% ou em 50%, a gente sabe que isso na curva da turbina faz diferença, ela vai ser mais econômica ou não. Nesse caso, a gente sempre usava o mesmo fator. Então, quando a gente tem o simulador, que a gente consegue colocar a curva, a gente consegue realmente falar quanto de geração de vapor naquela condição. E isso é tão importante que a gente, no plano de produção, vou falar até mais para frente ali, a gente que tem que passar toda a vazão para cada turbina, quanto que a gente vai ter em vazão para rebaixo, quanto que vai gerar de energia nessa especificação, justamente para a gente ser assertivo na projeção ali das nossas produções. E aí, fazendo um resumo aqui do comparativo, pegando a simulação online, então eu já falei, né, o Excel ele não permite, sempre é base histórica. A governança aqui, no Excel, a gente tinha a possibilidade de usar outros fatores que a gente chama de mágicos. Então, quando a gente ia fazer rastreabilidade, aquele projeto, quero voltar naquele estudo. Nossa, mas por que surgiu esse valor aqui? A gente não tinha essa rastreabilidade. Então, no simulador, a gente tem um padrão, a gente tem uma governança. Acho que a gente evoluiu bastante na governança dos modelos. Então, hoje a gente faz um padrão. Então, tudo que sobe, por exemplo, no PGD, a gente tem um padrão. A gente revisa isso todo ano. A gente garante que sempre vai ser a média das 3 últimas safras, para que dali a gente parta para outros modelos, né, para a gente fazer o planejamento de produção. Os detalhamentos do equipamento eram muito superficiais, eram mais capacidades, a gente não tinha tanta informação. Hoje, citando um exemplo aqui, por exemplo, os da torre de resfriamento, a gente tem muitos detalhes, a gente consegue fazer, inclusive, estudos usando o simulador, que antes a gente só teria uma capacidade volumétrica, a gente não saberia colocar detalhes, se a temperatura do bulbo úmido faz diferença ou não. A gente também tem as modelagens, que eu já falei que ele é muito mais robusto, e aqui eu acho que o único ponto é que ele exige uma instalação e ele funciona online, né? Precisa dessa licença, mas acho que isso faz parte da jornada para a gente ter todos esses benefícios e conseguir entregar os resultados. E aí, nisso, como que a gente fez então, entendendo os benefícios, como que a gente fez essa implementação? Então, a gente começou bem antes, tá, gente? Eu coloquei 2021 aqui, que é da Raizen para frente, mas a gente começou isso antes, desde a Biosev, mas
Em 2021, a gente tinha todas as unidades em balanço Excel padronizado. Em 2022 e 2023, a gente fez todos esses balanços, e aqui eu acho que é o maior desafio, porque a gente teve um volume de cerca de 25 modelos para serem feitos ao longo da safra. E aí, em 2023, todas as unidades já estavam com esse modelo. E esse modelo, é importante ele ser feito de uma forma robusta, justamente para que a gente tenha confiança dos resultados. Então, a gente fez uma implementação e começou basicamente em 2024, validando se os modelos estavam representativos ou não. Então, a gente fez vários ajustes, inclusão de manobras. Então, muitas vezes, quando a gente fazia reunião com a unidade para fazer a primeira modelagem, o pessoal não conseguia ser tão. Acabavam sendo mais superficiais, porque às vezes nem lembravam de todas as manobras. E com a simulação, a gente foi realmente detalhando mais o processo. Então, às vezes a gente não tinha informação de equipamento, a gente conseguiu ter essa informação viva. E aí, esse ano, a gente basicamente consolidou toda a ferramenta, então a gente tem confiança plena ali dos nossos resultados. A gente não roda mais nada em Excel, a gente sempre faz qualquer estudo, sempre na engenharia, a gente sempre vai fazer isso para subir isso para o PGDI, plano de produção, a gente sempre utiliza as ferramentas, então o plano de produção, ele nasce com o balanço, ele com a simulação aqui da Pentágono, ele não nasce separado. Então a gente que define se a gente vai ter capacidade ou não para fazer aquele produto, se a gente vai ter alguma restrição, como vão ser as gerações de vapor. Então, assim, a gente conseguiu consolidar e fazer uma governança, e a gente agora já está pensando nas melhorias. A gente detalhou alguns equipamentos, mas a gente entende que agora é uma melhoria contínua e a gente quer detalhar mais equipamentos. Então, ali com o time da Pentágono, olha, vamos agora, essa operação unitária não estava legal, a gente precisa melhorar. Então, um exemplo foi o aparelho neutro. A gente não estava bem detalhado, a gente tinha poucas colunas, a gente conseguiu colocar as demais colunas, colocar os reciclos corretamente. A gente conseguiu fazer uma relação ali para não usar o refluxo, né, que às vezes a gente tem que fazer um input, porque ela opera de forma diferente. A gente fez uma relação com o GL, então a gente conseguiu ser mais assertivo, e aí é uma melhoria contínua. A gente tem mais para fazer, e aí eu acho que a gente conta aqui com o time da Pentágono para desenvolver, entendendo que a gente quer que cada vez mais ele fique o mais próximo da realidade, tá? E aí, quais foram os nossos desafios? Então, tudo isso foi fácil? Assim, vocês viram que foram anos para a gente conseguir realmente ter a confiança ali do simulador. E acho que o maior desafio aqui, primeiro, foi que quando a gente fez as reuniões, a gente não tinha informação. Então, a gente não tinha fluxograma atualizado, a gente não tinha detalhe do equipamento, qual que era a área do trocador, como que eram as condições, a gente não tinha tantos dados. Então, isso acho que foi um desafio, a gente teve que correr bastante atrás. E aí, a gente teve que ir validando conforme a simulação online. A confiança, então, como eu falei, é tudo novo, aí eu vou trazer um depoimento aqui, tá? Então, no meu time tem pessoas que usavam o Excel antes, e aí agora estão usando o simulador. E aí até um depoimento deles que, por exemplo, no começo foi difícil, porque, claro, a gente tem que aprender uma nova ferramenta. Eu já estou acostumado a fazer Excel, agora eu preciso aprender uma nova ferramenta, colocar outros inputs, muda bastante a forma de trabalho. E no começo foi mais difícil, a pessoa tinha uma reticência, não, mas será que isso realmente funciona? Mas vai ser mais difícil, eu vou ter que aprender uma coisa nova. E hoje essas mesmas pessoas, elas dão um depoimento de que não, olha, realmente eu não consigo voltar mais para Excel. Então os Excels não estão atualizados, se alguém pede, não tem como, não consigo voltar. Essas pessoas viram o valor e entendem o que realmente está melhor, tá? Então acho que esse é um ponto, inclusive elas ajudaram a trazer os pontos de diferença do Excel aqui pro simulador. Então, realmente, a gente conseguiu essa confiança, não é fácil, né? E a gente precisa dar bastante treinamento para que todo mundo que está na cadeia consiga entender. E aí, para esses treinamentos, a gente vai fazendo ao longo da safra, mas a gente também conta ali com o apoio, a gente dá internamente, mas também conta com o apoio da Pentágono para dar esse treinamento mais técnico ali do simulador. E aí, para que isso funcione, como eu falei, a gente está indo em melhoria contínua, acho que não é uma jornada que acaba aqui, a gente quer realmente que ele vá ao longo do tempo. Então, esse ano, as melhorias foram realmente uma padronização, a gente conseguiu criar um fluxo. Então, quando for projeto,
quando não for projeto, quando o projeto for concluído e for implementado. Então, isso passa por um fluxo que a gente definiu ali internamente também com a Pentágono, para a gente ter a garantia que sempre o modelo que tiver ativo online, ele represente a última versão com todas as atualizações, com todas os equipamentos novos. Então, acho que isso foi um bom ganho que a gente teve esse ano. O detalhamento do balanço hídrico também, porque antes a gente era bem simples, superficial, a gente não tinha detalhamento, por exemplo, ali do tratamento de água, então a gente também fez a inclusão. E aí, como eu falei, a parte ali da destilação. E aí aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá, gente? Não são muitos, mas como eu falei, isso é uma jornada, acho que o benefício alcançado, acho que o depoimento de quem usava a primeira versão, que é do Excel, e o simulador, acho que ela já traz realmente como a gente conseguiu ter esses benefícios. E aqui é um que a gente fez ainda na época da Biosev, mas é um exemplo de como a gente que faz diferença do simulador. A gente conseguiu fazer um estudo avaliando se a gente precisava fazer um investimento de capacidade, ou seja, de aumento de capacidade de torre, ou se a gente precisava fazer um investimento de manutenção. Então, a gente conseguiu evidenciar isso para a diretoria com números. Então a gente conseguiu falar, olha, nesse caso a unidade, ela na situação atual, ela estava operando com baixa performance, então ela estaria com 125% de ocupação, ou seja, ela não tem as condições necessárias para a entrega do resultado. E aí, levando isso para a situação ideal, ela tem capacidade, então ficou evidenciado que o problema era de manutenção apenas, não combinado. A gente fez isso para várias unidades, inclusive mapeando ali o ganho de heat stab e o ganho de produção de açúcar. Então, isso deu uma robustez para a gente justificar um investimento, uma necessidade de manutenção que foi realizada pela diretoria. Então, a gente trouxe dados e fatos para sustentar as tomadas de decisão. Outro aqui foi a parte de capacitação. A gente tem muitas pessoas, tem rotatividade, como todo mundo, e a gente entende que quando a gente está na operação, é importante que a gente saiba por que a gente está fazendo aquilo, não porque a gente sempre fez. E aí a capacitação do balanço ela é muito importante, porque eu preciso saber o porquê estou fazendo aquilo, qual é a manobra correta, por que eu tenho que garantir uma vazão de caldo para evaporação constante, mais adequada à evaporação e garantir uma recuperação de fábrica, e não o contrário. Então, essa capacitação ela é feita ao longo das nossas discussões, então ela vai baseando as nossas discussões com as unidades, isso vai trazendo mais conhecimento, porque a gente tem dados e fatos para mostrar isso mais fácil, mais ágil. E a gente também faz treinamentos para todas as unidades, então a gente teve mais de 100 pessoas treinadas nessa safra, que a gente dá tantos conceitos de balanço para entender por que aquilo acontece, mas a gente faz isso muito prático, porque quando a gente pega o simulador, que também não é todo mundo que vai utilizar, que vai ter a facilidade ali, que ele tem mais manobras, ele é mais complexo. Quando a gente traz isso para uma visão do PAP, que uma visão de planejamento no PGDI, ele fica uma visão muito mais simples, mais intuitiva de ser utilizado, mas é claro que a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? A ferramenta, ela possibilita que você mande qualquer coisa, você vai lá e digita, só que a gente precisa entender se aquilo faz sentido. E aí, esse treinamento, ele foi dado combinando a parte teórica com a parte prática da simulação. Então, a gente fazia tudo isso no PAP, mostrava, olha, se a gente desligar esse regenerador, qual que é o impacto? E aí a gente mostrava como fazia isso e já mostrava o impacto. Então, acho que isso tem muito valor, a gente fez uma avaliação ali de feedback desse treinamento. A gente tem a expectativa de refazer agora na entre-safra, até gamificado, fazendo exercícios, até para ficar mais intuitivo e mais próximo. E é uma coisa que é viva, tá, gente? Então, a capacitação não é uma coisa que você vai fazer agora e parou. A gente tem que sempre manter isso vivo, então a gente sempre faz reciclagem internamente com todos os times operacionais, para que quanto mais gente souber tomar decisão baseada em balanço, melhor a gente vai ser, mais assertivo a gente vai ser. Então, acho que esse é um ponto importante, e as tomadas de decisão ali de planejamento. Então, antigamente, como que a gente fazia os nossos planejamentos, os planos de produção? A gente fazia uma simulação no Excel, usando uma cana média para cada unidade, e isso baseava os planos de produções.
agora a gente consegue fazer um plano de produção detalhado, no mês a mês, olhando a ótica de priorização dos mixes, e isso não é, e a gente vai fazendo revisões a cada mês, se tem alguma mudança também de moagem, uma repriorização de mix, isso é feito, e a tomada de decisão do planejamento, ela é em conjunto com a gente. Então, a gente faz as avaliações para que eles consigam respaldar tecnicamente, fazer até as discussões mais profundas com a unidade. Então, a gente não vai fazer um plano baseado no histórico, a gente vai fazer um plano baseado na capacidade que a gente consegue entregar. E aí, usando isso nas nossas rotinas, como que a gente usa isso nas nossas rotinas? Então, eu falei, fazendo uma recapitulação ali, eu já falei dos ganhos, né, dos benefícios da ferramenta, o que a gente fez quando a gente mudou do Excel ou não, o que a gente tem de valor. Passei um pouquinho ali dos nossos desafios e como a gente fez a implementação. Alguns estudos, que a gente fez usando o simulador. E a gente usa muito, acho que talvez aqui seja onde a gente mais usa, é realmente o Gêmeo Digital nas nossas rotinas operacionais. E aí, falando um pouquinho das nossas rotinas, aqui é uma mandala, que é como a gente faz todos os nossos processos na raiz, ele nasce com uma verificação em campo, que é bem operacional mesmo, que a gente usa um tablet para o operador checar, como se fosse uma rotina da operação dele. Então, ele lembrou que tem que olhar esse equipamento, ele checou que ele tem que verificar isso. Então, a gente começa nessa lista, isso chega para o líder do turno fazer uma validação de como isso influencia nos indicadores intermediários. Então, a gente tem ali a avaliação da tela dos 49, que está baseada no balanço de massa e energia, né, que realmente está na melhor forma de operar. Então, a gente tem os fechamentos de turno, tem o motivo e a ação. A gente usa todas essas informações para fazer o fechamento na reunião do bom dia do dia seguinte. Então, a gente tem um relatório de fim de turno, que foi uma implementação nova que auxilia nisso. Essa pauta, ela é uma pauta definida ali do bom dia, e quando a gente avalia as unidades também. Isso até o item 5 ali é uma coisa, dentro da unidade, do 6 para frente ali é mais uma atuação do time corporativo, é como que a gente faz o suporte quando as unidades estão com deficiência. Então, a gente ranqueia pelos principais indicadores, elenca as unidades que a gente está tendo mais desvio, faz as visitas nessas unidades para dar uma profundidade maior, um suporte mais técnico, e aí a gente faz reuniões com a diretoria para essas unidades. Então, é assim que a gente está funcionando, e as informações que a gente gera no Gêmeo Digital, elas balizam. Então, aqui trazendo um exemplo, a gente tem a produção de açúcar, a gente tem a vazão de caldo para evaporação, e aí eu vou citar um exemplo de uma unidade que estava fazendo uma vazão de caldo muito maior do que o balanço estava projetando. E aí, a unidade falou, não, eu estou bem, eu estou conseguindo entregar, estou com a vazão boa, eu estou conseguindo puxar isso. E o BRICS deles estava menor. E para a unidade estava tudo ok, porque eles estavam entregando a produção no final. E aí isso estava gerando outros impactos, e aí do meio para o final do mês, eles começaram a ter queda de pureza. Realmente ter inversão ali no processo, eles começaram a fazer outras manobras que não eram otimizadas. Então, aí a gente fez a orientação, por isso que eu falei que a gente volta sempre a fazer uma capacitação para que a gente orientasse, não, a melhor forma de operar é manter essa vazão, que o BRICS vai se manter constante, a gente vai ter vapor suficiente para tocar as outras operações. Então, a gente acompanha essa vazão, e aí, como o André falou ontem, ela não é um retrovisor, ela é o que está acontecendo agora. Então, a gente simplifica os indicadores. Esse indicador é um indicador que vai para a remuneração variável do time operacional. Então, o que eles têm que garantir não é a produção de açúcar no final, são os indicadores intermediários que levam para isso. E aí, no final, a gente tem aqui uma avaliação dos efeitos que causam isso, e para a visão gerencial, essa informação ela sobe numa visão safra, mês, dia e o dia de ontem, tá? Então, a gente tem uma informação num painel aqui, que a gente tem um ranking das unidades e até a unidade para saber se ela está melhorando. Mesma coisa aqui para a parte de eficiência energética, então um olhar ali sobre águas clandestinas e performance dos regeneradores. A gente traz isso de forma gerencial ali para as diretorias, para os gerentes, para os supervisores ali, até a gente compartilha
toda essa informação semanalmente, a gente tem um painel aqui que mostra realmente cada efeito, por que a gente está entregando ou não o consumo de vapor. E aí isso facilita, isso traz para assim, uma unidade, um grupo como a Raízen que tem muitas unidades, isso é relevante, porque a gente consegue olhar todas de uma vez e garantir que as informações que a gente está usando aqui não é um Brix fixo, não é um Brix falar, não, a gente tem que buscar o Brix de filtrado de 8, não, é o Brix que deveria estar agora com base na taxa de água que eu preciso aplicar ali nos filtros, com base na características da cana que está entrando. Então, não é um valor fixo, depende do que está acontecendo. E aí, isso está fazendo com que a gente realmente vá desenvolvendo o time operacional. E aí, se alguém tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agradeço aqui o tempo e a possibilidade de compartilhar isso com vocês. Obrigada.